Evangelho de hoje, Católica Web. A palavra da salvação para o nosso dia. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com os nossos amigos, mas também com os nossos inimigos. Louvado seja Deus, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. É domingo, é o dia do Senhor. Portanto, nada melhor do que nesse dia nós iniciarmos com esse amor que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó vem, divino Criador, Espírito entre nós morar. Aumenta em nós o teu calor, vem nossas vidas animar. Supremo dom que vem dos céus, da vida a fonte principal. Unção da paz, auxílios teus, és fogo, é luz, sol abissal. Os 7 dons das graças tem, és dedo na divina mão. Promessa eterna agora vens, orar em nós a tua oração. Os nossos corpos, tua luz, transforma em templos de louvor. Nesse clarão se reproduz o nosso impulso para o amor. Os opressores vêm vencer e o povo pobre libertar. Ninguém nos poderá deter, pois nossos passos vêm guiar. Do Pai por ti sabemos nós, do Filho que desceu dos céus. Tu deles vem e uma voz, louvamos sempre o Trino Deus. Vamos pedir que o Senhor abra também a nossa mente, os nossos ouvidos, mas acima de tudo o nosso coração, para aquilo que Ele vem nos ensinar, vem nos orientar, vem nos fortalecer. Vamos pegar então a nossa Bíblia lá em Lucas capítulo 17, versículo dos 5 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoeira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara o jantar, cinja-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer o empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois de algumas semanas nós estávamos refletindo como administrar a nossa vida, como fazer uso daquilo que Deus nos concede, não acumular, né? Mas no Evangelho de hoje Jesus nos apresenta justamente os apóstolos dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. A fé que é a centralidade do cristão, né? Porém, nem sempre nós vivemos essa relação com Deus. E os apóstolos hoje dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas espera aí um pouquinho, padre, está meio confuso, porque fala que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda e os apóstolos pedem para aumentar, então, mas o que Jesus vem nos ensinar aqui hoje, querido irmão e irmã, é da confiança, né? Seja num relacionamento de amizade, de namoro, de casados, a gente precisa conviver, precisa conhecer, precisa partilhar, né? E a fé é essa confiança
esse abandono que nós depositamos em Deus. É como a gente se lançar de uma montanha sabendo que Deus está ali, né? Por isso há necessidade de a gente ser humilde, de a gente nos apegarmos e para viver esse relacionamento diário, constante com Deus, para confiarmos nele. Por isso que a fé é acreditar. Só que Deus não faz para a gente poder acreditar. A gente acredita e Deus faz. É um processo inverso. Não é uma questão de troca. É uma questão de doação, de amor. É assim também os nossos relacionamentos. E com Deus não é diferente. A fé é eu continuar caminhando sabendo que a luz há de aparecer. Por quê? Porque as nossas vidas, elas estão na mão de Deus. E por muitas vezes a gente não consegue compreender isso. E por isso que nós sofremos, né? Por isso que nós nos decepcionamos. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender, ter fé. Olha só o Evangelho. Ele fala, se a nossa fé for do tamanho de mostarda, ele arrancaria uma amoeira. A amoeira tem muitas raízes. Então tem coisas que não saem, que a gente não caminha na nossa vida, que a gente não consegue tirar da nossa vida. Por quê? Porque a gente não tem fé. Porque a gente quer combater isso sozinho, porque a gente quer ter razão. Mas não, é a fé. É a fé. Há muito tempo atrás, eu e o padre José Rodolfo, nós somos da Aparecida a pé, né? E cada vez que a gente parava, a gente meditava uma palavra, começava a rezar o texto. E quando chegou na altura ali de São José dos Campos, eu disse para o padre, a gente parou, né? E eu pensando, o padre José Rodolfo era diácono, ia me ordenar diácono ainda. E eu falei, eu não vou aguentar, um sol, a água já estava quente. Falei, não vou aguentar. Então a gente levantou, a gente começou a rezar o texto. Ele estava alguns passos na minha frente. E de repente chegou um senhor. Ele falou, qual a graça que o senhor está pedindo? Eu falei, não, eu estou pedindo pela ordenação sacerdotal desse meu irmão e da minha diaconal, né? Ele falou assim, eu falei, qual que é do senhor? Ele falou, é que os médicos falaram que eu tenho poucas chances de vida, né? Porque eu estou com câncer. E aí, nisso, eu falei, meu Deus. E a fala desse senhor, a gente foi conversando, foi me animando e ele me levou até ao seu grupo, né? Onde tinha uma van com água de coco, melancia, melão. E a partir daí, nossa, a caminhada foi outra. Porque eu comecei a enxergar aquele peso, aquele sofrimento, com olhar na fé. E às vezes isso que a gente está vivendo, essa dificuldade, essas alegrias também, a gente precisa olhar com o olhar na fé. Por isso que às vezes a gente desiste, porque a gente ora com o olhar humano e não com esse olhar na fé. Os apóstolos dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas vamos pedir ao Senhor hoje, Senhor, reavive a minha fé. Me fortalece na minha fé. Me dê uma fé viva, uma fé nova, uma fé traduzida na vida, no amor pelos irmãos. E o segundo passo que o Evangelho de hoje nos convida é que não é porque nós temos fé que nós somos melhores. Não, mas nós temos fé para vivermos dignamente como filhos e filhas de Deus. Por isso que a fé é esse lançar, essa confiança. Mas para ter essa confiança, para nos lançarmos sem medo, é preciso eu conviver e ter essa intimidade com Deus. Por isso a leitura da palavra de Deus, por isso a adoração a Deus, por isso ir à Santa Missa, por isso a realização dos nossos sacramentos. Porque Jesus não fala do tamanho da fé, Jesus fala da fé. E por muitas vezes nós não compreendemos isso. Não é o que nós fazemos, não é a grandeza, mas o ter fé. Porque a fé move montanhas. Que o Senhor possa nos dar essa certeza e que eu e você possamos também nessa semana nos comprometermos
de buscar os meios e as graças que o Senhor nos concede para termos fé. Para termos fé. Para arrancarmos isso que há de nós, de ruim de nós, que nos impede de viver no amor de Deus, mas a gente só sabe que vamos arrancar isso com fé. Então, que tal essa semana você também olhar a situação, a experiência com olhar de fé? O que o Senhor está querendo ensinar? Ora a forma como Deus está querendo te amar com essa situação que você está vivendo. E por outro lado, quais os meios que você pode e deve fazer durante essa semana para que você tenha mais confiança em Deus? Porque Ele te ama e Ele quer nos ver felizes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu tenho um pedido a fazer para vocês. Antes de vocês irem realizar esse papel enquanto cidadão no dia de hoje, que é a votação, reze. E não é o padre que pede. Há domingos atrás a gente ouvia São Paulo dizendo a nós que nós deveríamos rezar pelos governantes. Então, tudo que começa com Deus e é da vontade de Deus, prospera e é bom. O que não é, não permanece. Então peça a Deus que também te auxilie, te ajude, para que você possa realizar como cidadão, mas também como cristão, esse direito, mas que seja feita a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre essas eleições, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e um abençoado domingo a todos.